Uma outra questão que tem chegado até nós está relacionada ao luto. Eu penso que nós estamos atravessando, né, diferentes etapas desse processo na pandemia, e nós vamos alcançar na nossa cidade e região, tomara que não, né, mas talvez a gente venha alcançar processos de luto. Então a gente precisa começar a pensar como esses rituais poderiam acontecer, né, e nós temos então indicações das funerárias aí a partir da Anvisa, a gente tem indicações do Ministério da Saúde. Como é que se está pensando isso nesse momento? Os profissionais de saúde e de assistência estão trazendo essas dúvidas para nós. Vamos lembrar que aquela pessoa que está confirmada com o coronavírus na UTI, provavelmente já não vê os seus familiares. Se um falecimento acontecer, muito tristemente, muito infelizmente, esse velório também não vai ser possível de acontecer. As informações que a gente tem recebido é que as urnas serão zincadas, né? Elas serão, o sepultamento deve acontecer da maneira mais segura possível para todos, e nós vamos ter que ser criativos e pensar em formas de ajudar essa família, as famílias a transitarem por esse processo de despedida, que num tempo tão curto e com tão poucas pessoas vai ser bastante difícil para nós, né? Então, construir caminhos para que as famílias não abortem o ritual de aproximação e de encontro, mas que possam fazer isso de um jeito seguro. Então, se o velório durar 1 hora, 2 horas, 4 horas, ou se não existir velório, nós podemos pensar no ritual de encontro com a família nuclear, as pessoas mais próximas. Nós podemos pensar que aqueles que vão ter contato com a urna, ainda que não possam tocar nela, podem combinar com as funerárias formas de ritualização. Nós recebemos aqui um relato de uma cidade distante do nosso contexto, mas onde as pessoas fizeram laços de fita, colocaram na urna. O pessoal da funerária e a família que estava presente bateu fotos, enviou essas fotos para os familiares que não puderam se aproximar mais, para a comunidade. Nós sabemos quanto é importante do ponto de vista psicológico para a elaboração do processo de luto e para a redução de danos futuros, a expressão das emoções, dos sentimentos, o reconhecimento social da perda. Às vezes é muito difícil perder alguém que fica numa lista de nomes, no meio de um fenômeno coletivo, né? Então vamos tentar singularizar o máximo possível com os limites que a gente tem. Essa construção, ela pode começar desde a notícia, a notificação da morte, lá no hospital. As equipes, os psicólogos podem ajudar as famílias e as equipes orientarem esses passos, né? De recolhimento do corpo pela funerária, do encontro desses familiares nas suas casas, na casa de alguém. Pode ser um encontro que aconteça após sepultamento, porque nós ficamos com o nosso botão de aproximação ligado quando a gente perde alguém que ama. As ondas de pesar podem ser muito fortes nesse período, justamente porque nós não estamos podendo olhar para o rosto da pessoa que a gente ama e que faleceu. Então, nós precisamos pensar formas de permanecer juntos e, nesse sentido, todos os recursos online, virtuais, eles são muito bem-vindos. A gente pode construir rituais online, reuniões familiares, a gente pode, na notificação, no nosso Face, no WhatsApp, receber também a acolhida do meio social. Por que é importante que a gente possa falar disso aqui agora? Porque talvez as equipes também precisem das famílias orientadas em relação a isso, para facilitar o trabalho das equipes e a fluência do cuidado com as pessoas que estão no hospital, né, também. Então, nós nos colocamos à disposição, enquanto Instituto LUSP, para ajudar a pensar todas essas coisas aqui na nossa região e onde, enfim, a gente puder alcançar, compartilhando experiências e ajudando em conjunto. Essa questão que a Ana comentava conosco sobre os óbitos,
a gente precisa ser muito criativo nesse momento para poder intervir e ajudar. Muitas vezes o ritual, tu vai ajudar a família a fazer isso dentro de casa, pegando uma foto da pessoa que se foi, pegando uma roupa, algum objeto de importância dele, acendendo uma vela, fazendo uma oração, ou as pessoas dizendo para aquela foto o que gostariam de dizer, podendo compartilhar isso nos grupos de família, as famílias poderem também falar sobre essa catarse que acontece nos velórios, é ela que nos organiza para que depois nós possamos fazer um luto saudável. Então, esse ritual de poder compartilhar, mesmo que virtualmente, faz parte da gente poder oferecer isso. Eles estão num momento de desorganização tão grande que eles não vão ter essas ideias. Então nós precisamos sim nos escutar e dizer, estou em condições ou não estou, porque a gente vai intervir com os profissionais de saúde, mas nós vamos intervir com o pessoal de funerárias, o pessoal que está na linha de frente e são orientações diferentes. Intervenção em crise é algo muito importante. Mas se a gente disser alguma coisa que realmente não for legal, isso pode desorganizar mais as pessoas. E aí, em vez de a gente estar fazendo um bem, nós vamos estar provocando algo muito pior. Então, nesse momento, a minha fala é: cuidem-se, intervenham sim, mas busquem ajuda. Tem muita gente aí disponível, podendo contribuir com a teoria, com a supervisão e com a questão da terapia. Ainda conversando um pouco sobre a importância do suporte que os psicólogos podem oferecer, os assistentes nas funerárias também, instrumentalizados, podem oferecer essa ajuda. Essa construção acompanhada, escoltada é muito importante e pode trazer muitos fatores facilitadores. E ainda lembrar que, diante de uma situação inusitada, repentina, que acontece dentro de um processo de crise, num contexto totalmente diferente, a gente tem um fator a mais aí que precisa ser olhado, né? Que é, então, o velório acontecendo numa situação completamente diferente. Os psicólogos podem favorecer com recursos, ideias. Dentro da espiritualidade, por exemplo, isso vale para qualquer intervenção. Não cabe ao psicólogo definir crenças espirituais, não cabe ao psicólogo definir, sugerir qualquer tipo de construção relacionada à fé ou à espiritualidade. Também não cabe ao psicólogo julgar se aquele movimento que está acontecendo, que é escolhido, uma vez que seja escolhido pela família, é favorável ou não nesse momento. Então cabe sim que a gente possa favorecer, abrir canais de comunicação e favorecer para que a família possa construir um ritual fúnebre o mais singularizado possível também no que compete à sua espiritualidade, que é uma dimensão importante do cuidado. E com o foco na prevenção ao luto complicado, outras circunstâncias de morte também estão recebendo nesse período de isolamento uma construção diferente dos rituais fúnebres. Nós temos então famílias velando com curto espaço de tempo e poucas pessoas também. Nós precisamos olhar para isso também. Nós precisamos olhar para essas famílias que não estão perdendo por conta do coronavírus, mas que estão perdendo no momento em que é muito difícil para elas, um momento em que elas precisam de ajuda nesse curto espaço de tempo, talvez, para poder se sentir reconhecidas, expressar sensações, emoções. Vamos lembrar que o ritual fúnebre é um período organizado, de início, meio e fim, que deve auxiliar como transição entre a realidade na vida presente com aquela pessoa que estava conosco e a nossa realidade sem ela, né? E durante o período do ritual fúnebre, compartilhar experiências, sensações e sentimentos em relação à família no ambiente familiar é um fator muito importante para a prevenção do luto complicado. Também é um momento em que a família consegue previsibilizar como serão os próximos dias, meses, anos, onde as informações são trocadas, onde as informações são ampliadas e a elaboração toma um início importante. Ali acontece um reconhecimento, uma nominação, uma tradução dessa realidade
em comum. Se nós estamos vivendo a despedida, né, essa possibilidade num limite tão curto de tempo, talvez a gente precise repensar como nós vamos viver isso. Nós podemos usar de recursos também nos velórios, onde a morte acontece por outras razões, para facilitar, otimizar ou favorecer esse tempo curto de velório que as pessoas têm e também o distanciamento da comunidade em geral. Ainda...